Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que deseja ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida, e vida em abundância. Hoje, a paraxá de hoje é Mishpatim, que quer dizer sentença, estatutos, juízo. Meu nome é Miguel Malaki, mas aqui em Israel, Beersheba, sou conhecido como Mihael Malachi. E hoje eu estou com meu irmão do Rio de Janeiro, Rubens Cherbaski. Olá, Rubens. Tudo bem, Miguel? Shabbat Shalom a todos. Estamos juntos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Então, Rubens, eu estava falando para você, Mishpatim quer dizer sentenças ou estatutos, no sentido de juízos, né? No sentido de juízos. E a gente vai ler na Paraxá, que fica em Êxodos, de 24:1 a 24:18, a gente vai vendo o que vai se falando, eles vão colocando leis sobre escravos, né? Escravos eram permitidos na época, seriam leis para estabelecer, porque na Paraxá passada, o Itró, que era o sogro de Moisés, ou Jetro, traduzindo Itró, ou Jetro, né? Ele falou para Moisés, escuta, por que você não divide para ficar com menos trabalhos? Só que esses juízes, de 10, de 100, de 1000, precisariam de leis, né? Então, as leis, por exemplo, leis trabalhistas, é o que você faria com o seu escravo, como você poderia tratá-lo, como você... hoje em dia, na CLT, você pode ter um empregado, mas você tem que pagar o 13º, você tem que pagar férias proporcionais, você tem várias coisas que tem que se estabelecer para poder ter um controle, né? Para poder fazer o juízo. Feitas as leis para poder ter um controle e ter uma sentença, uma questão de justiça para proteger, né? Para proteger o lado, tanto um lado quanto o outro, né? Porque o escravo teria obrigação e o dono do escravo, ou seja, o empregado tem obrigação e o patrão também tem as obrigações dele, né? Aí fala sobre homicídios, tem leis de violência, violência ou acidente, né? Leis, estatutos sobre roubos e prejuízos, estatutos civis e religiosos, né? Um código civil, seria um código civil, sobre o exercício da justiça, sobre as atitudes dos juízes, como é que o juiz poderia julgar, o que aconteceria se um juiz não estivesse julgando com toda imparcialidade. Com toda imparcialidade, né? Então é tudo isso. Depois fala dos Shabbats, né? As leis de Shabbats, leis de festas. Aí depois no final tem uma promessa e aliança de Deus com o povo de Israel. Isso, é um resumo que eu estou fazendo, que eu estou trazendo, que fala Paraxá. Aí a gente vai para Jeremias, Jeremias 34, de 8 a 22, fala da libertação dos escravos. Que Deus está fazendo uma promessa de libertação dos escravos. Em Jeremias 33, 25 e 26, fala da piedade de Deus, né, para com Judá e Jerusalém. Mostra uma piedade, uma libertação. Então, ele fala de libertação e de quanto esse Deus é bom, né? Em Mateus 5, do 38 ao 42, aí já se fala do olho por olho e dente por dente. A lei era olho por olho e dente por dente. Aí Jesus já fala, né? Em Mateus, Jesus já fala que não, que você tem que amar os seus inimigos, que se te baterem, te derem um tapa no lado direito, você tem que oferecer o lado esquerdo. Quer dizer, é um novo tipo
de juízo, é um novo tipo de reino, né? Porque em Salmo 72, inclusive, fala da justiça do Mashiach, que é a justiça de Yeshua, né? Fala-se do reino de Deus, né? O Salmo 72 é muito bonito e fala realmente desse reino vindouro, que é o reino que estamos aguardando, né? Quando o Mashiach virá para reinar. Estamos aguardando a volta de Yeshua. É isso, Rubens. Estamos ansiosos para ouvir o que você tem para dizer para nós, as suas revelações, Rubens. Por favor. Miguel, esse é o resumo, realmente, porque você pega essa paraxá, ela começa em Êxodo 21, e Êxodo 20 são os 10 mandamentos. Então, você está saindo exatamente do cerne de tudo, do centro de tudo, na realidade, né? Então, ele começa a detalhar uma série de coisas a respeito de leis dos escravos, como você falou, leis de propriedade, coisas ligadas à justiça. Eu realmente fiquei lendo e estudando esses capítulos, né, que fazem parte dessa paraxá, e é interessante porque você começa a ver, como você muito bem falou, esse código esse código civil de leis, mas certamente esse código ele desemboca em coisas mais importantes para nós, né? Ele desemboca em coisas proféticas, em coisas espirituais. Eu não consigo ver de outra forma. Por exemplo, quando você começa a ver em Êxodo 21, você começa, logo no versículo 2, você diz, está escrito, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, né? Sairá de graça, porque era tempo de alforria. E nós estamos acostumados a ler na Bíblia, na Torá, vários versículos que falam 6 dias isso, mas no 7º aquilo. 6 dias fareis assim, mas no 7º será assado. Isso é uma coisa que faz parte. O caráter de Deus está envolvido nessa frase, onde ele fala de 6 mais 1, 6 e 1. Ou seja, na realidade, são sempre 6 dias de esforço humano, são sempre 6 dias de trabalho, mas depois sempre a graça é manifestada no 7º. Olha, vocês trabalhem, vocês ralem, vocês se esforcem, vocês comam do fruto daquilo que vocês estão produzindo, mas eu tenho algo mais profundo para dizer para vocês. No 7º ano, vocês não vão precisar fazer nada, porque eu vou dar gratuitamente para vocês, independente do esforço físico que vocês façam ou não, né? O contexto de Êxodo 21, todo o contexto, fala realmente de escravidão. Agora, olha o que tem de interessante. No verso 5, ele diz, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, eu não quero ser livre. O que isso significa? O que isso tem de profundo, na verdade, na realidade? Diz, eu quero ser escravo de Cristo. Eu quero ser escravo de Yeshua. Ou seja, é uma escravidão, é uma servidão por opção, não por obrigação. Você serve a Cristo, você se torna escravo de Yeshua porque você ama Yeshua, não é? Pois quando você é escravo de Yeshua, aí verdadeiramente é que você é livre. Então, é esse contexto que a gente tem. Isso aponta para aquele versículo que tem lá em 1 Coríntios 7, 22, que diz, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, esse é escravo de Cristo. Então, isso para mim, em Êxodo 21, fala muita coisa a respeito da nossa relação com Mashiach. Quando você chega em Êxodo 22, né, a lei, a Bíblia fala que lei acerca das propriedades, você vai lendo Êxodo 22, e aonde que eu me deparei com coisas profundas aqui? No verso 27, está escrito, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, porque ele diz o seguinte, Miguel, se do teu próximo tomares por penhor a sua veste, a sua roupa, você vai lhe restituirás antes do pôr do sol. Por quê? Porque é com ela, com essa veste, que você se cobre o corpo. Porque se não for assim, como é que você vai se deitar? Será, pois, que quando clamar a mim,
Eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Então, o verso 28, ele tem uma lei que é tremenda, não é? A gente sabe muito bem o que significa blasfemar contra Deus, blasfemar contra o Espírito Santo. Aqui no verso 28 de Êxodo 22, está bem claro essa lei. Contra Deus não blasfemarás. Ponto. Isso é fundamental para a nossa vida espiritual. E no verso seguinte, no verso 29, me chama muito a atenção, porque diz assim: não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Quando ele diz não demorarás, não tardarás em trazer as ofertas da tua ceifa, isso me leva, me remete àquela história das ofertas de Caim e Abel. Porque naquele texto, lá em Gênesis 4, no verso 3, não é? Está escrito assim, com relação a Caim: ao cabo de dias, como quem diz assim, eu vou esperar um pouco, depois eu vou levar a oferta para Deus. Veja só, muita gente, na minha maneira de ver, equivocadamente diz, porque a oferta de Caim não era uma oferta de sangue. Não é isso. A questão é a seguinte: Caim não era pastor de ovelhas, ele era lavrador. Abel era pastor. Então, se eu sou, por exemplo, sou engenheiro, se eu faço um projeto, quero levar uma oferta para Deus, eu vou fazer o melhor projeto que eu possa fazer, que a minha capacidade me conceder, eu vou fazer esse projeto para Deus. Então, a questão era da maneira como a oferta foi entregue para Deus, não a questão do sangue. E veja, aqui está escrito de maneira clara: não tardarás em trazer o teu melhor para Deus. Nós não podemos deixar de levar o nosso melhor, a oferta dos nossos lábios. Tudo que a gente puder fazer para Deus, nós não podemos negligenciar. Temos que ser os melhores, temos que fazer o melhor e temos que fazer de maneira rápida. Nós não podemos deixar com que o tempo seja ocupado com outras coisas, porque a proeminência é de Deus. Depois, quando você vai para o verso 31, está escrito: ser-me-eis santos, homens santos. Não é? Ou seja, é aquilo que está escrito lá em Levítico 20, no verso 7. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Depois você passa para o capítulo 23, onde fala de leis de justiça e misericórdia. E eu me deparei com uma coisa muito interessante, porque eu vi que a Bíblia já fala das fake news, Miguel. A Bíblia já fala das fake news há muito tempo. Olha o que está escrito no versículo 1. Não espalharás notícias falsas. Isso é uma coisa tremenda. Olha como é que a Bíblia é algo completamente atualizado para os nossos dias. Não é? Depois também ele fala no versículo 2 para que nós não sejamos Maria vai com as outras, porque aqui está escrito assim: não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Tipo assim, o pessoal está indo, eu também vou, não quero nem saber se eles estão certos ou não. A Bíblia é tremenda. E assim como no verso 7 está escrito claramente com relação à justificação: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Isso é um assunto sério, isso é uma coisa tremenda. Deus está com olho no justo, Deus está com olho no inocente, e ele disse isso aqui na Torá, em Êxodo 23, 7. Não justificarei o ímpio. Quando você chega no verso 10, de 10 a 12, ainda em Êxodo 23, novamente a história do 6 mais 1. Ele fala: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os teus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Ou seja, 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Gente, isso está ligado a Levítico 25, é o mesmo Moisés que escreveu, é a mesma Torá, e ali ele fala claramente que 6 anos a terra seria que você poderia trabalhar, e no 7º ano haveria descanso para a terra. Descanso para a terra, não é?
Isso é a graça de Deus. Você conta 7 anos, trabalha 7 anos e descansa 1. Trabalha 7 anos e descansa 1. Pois bem, o que foi que aconteceu? Deixa eu só botar a minha nova cola aqui. O que foi que aconteceu com relação a essa lei de Deus? Simplesmente o povo falou: não, eu vou trabalhar. É sempre a desobediência, assim como eu vou falar rapidinho daqui a pouco sobre a questão da escravidão. É sempre a desobediência, porque veja, em Levítico 26 diz, no verso 34, a terra folgará os sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação. O que aconteceu? O povo rejeitou a graça de Deus. O povo chegou, desobedeceu e disse: Deus, olha só, eu não preciso que você derrame gratuitamente as coisas no 7º ano. Eu, pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio trabalho, eu vou conseguir plantar e colher. Isso mexeu com o coração de Deus. E o povo foi levado cativo na Babilônia, exatamente por causa dessa desobediência. Como se Deus dissesse: eu dei uma ordem, uma lei para vocês. Se vocês não são capazes de guardar o ano sabático estando em Jerusalém, eu tiro vocês de Jerusalém, eu levo vocês cativos para a Babilônia, mas a minha palavra vai ser cumprida. Se vocês não são capazes de entender a minha graça, então vocês vão permanecer na lei. É isso que Deus estava falando. Então, a desobediência do ano sabático, de guardar o descanso da terra, levou simplesmente a Jeremias saber que eram 70 anos, lá em Jeremias 25. Depois Daniel recebeu, narrado em Daniel 9, a profecia das 70 semanas, quando ele sabia que 70 anos estavam se cumprindo. E ali foi que ele recebeu do anjo Gabriel tudo aquilo que ia acontecer no final dos tempos. Então, se você quiser me dar crédito, toda a história do Apocalipse começou efetivamente na desobediência do ano sabático. Essa que é a verdade. Muito bem. Depois, quando você passa de Êxodo 23, né, no versículo 25, o que é importante nos versículos 25 e 26? Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e olha só a bênção, e tirará do vosso meio as enfermidades. Isso tem tudo a ver com Isaías 53, quando pelas pisaduras dele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele nós fomos sarados. E no verso 26 de Êxodo 23, Miguel, está escrito: na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Olha que coisa tremenda. O Senhor está falando claramente que muitas vezes um filho não cumpre os dias que estavam determinados por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da negligência, mas aqui o Senhor está fazendo uma promessa e dizendo: completarei o número dos teus dias. Olha que coisa tremenda. Em Êxodo 24, agora, o que me deu que me chamou mais atenção? Versos 6 e 7 diz: Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Isso nos remete ao que nós estávamos estudando em Hebreus, né? Quando Zilda e eu ministramos aquela aula, falando lá em Hebreus 9, de 18 a 22, que diz que, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só ao próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vocês. Então, tudo aquilo que desemboca no sangue de Cristo, que é santificado pelo sangue dele, já havia realmente uma prefiguração desde a lei, desde a Torá, como está narrado aqui em Êxodo 24. Não, por que isso? Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Esse é o grande segredo que a gente aprende, e especialmente no sangue precioso de Yeshua HaMashiach.
No final do Êxodo, no meio lá de Êxodo 24, Miguel, está escrito no verso 16: e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Isso é uma tremenda prefiguração do arrebatamento da igreja. Isso é uma tremenda prefiguração de que Deus nos guarda, que Deus vai nos tirar, e isso está prefigurado em Moisés e se cumpre em Yeshua HaMashiach. E aí, como você falou em Jeremias 34, de 8 a 22, quando fala da liberdade para os escravos, mais uma vez, havia uma lei. Qual era a lei? 6 anos ele trabalha, no 7º ele está livre. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, vou ler rapidamente porque facilita. Havias voltado a fazer o que é reto perante mim. O Senhor estava elogiando o povo, apregoando liberdade a cada um ao seu próximo. Tinhas feito perante mim aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido livres, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes para apregoar de liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo. Olha que coisa. E diz: pois eis que vos apregou a liberdade. Olha só agora a questão espiritual e a questão profética. Vocês não foram capazes de cumprir mais uma vez a minha palavra, dando liberdade àqueles que trabalharam 6 anos para você. Então agora você vai exatamente lá para o texto de Isaías 61, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ruach Adonai Alai, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa liberdade, quando ele dá, ele não vai tirar de mais ninguém. Quando você entrega a tua vida para Yeshua, na verdade, ele não vai: você é livre? Bom, agora você está livre, mas agora eu quero te tornar escravo novamente. Não, nós nos tornamos escravos por opção, porque amamos aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Esse é Yeshua, esse é aquele que na cruz nos libertou das garras daquele que tinha o poder da morte. Esse é aquele que foi ao inferno e tomou as chaves da morte das mãos do Satanás, pisou na cabeça dele, e por causa disso nós podemos dizer que somos livres e nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Yeshua HaMashiach. O Salmo 72 que você falou, Miguel, ele tem um versículo que me chama a atenção demais, que resume isso, porque o que Cristo fez na cruz do Calvário? Maravilhas. Ele fez maravilhas. E ali, no verso 18, está escrito: Deus é o único que faz maravilhas. Ele é o único que faz maravilhas. Não tem como você sempre apresenta. Não existe um caminho, uma verdade e uma vida. Não é, no princípio era como algumas religiões dizem, no princípio era uma palavra. Não, no princípio era o verbo, e ele é o caminho, a verdade e a vida. É essa palavra que eu queria deixar nessa paraxá, em nome de Yeshua. Amém. Que aula que tivemos aqui, Rubens. Muito boa visão, muito boa essa revelação, né? E eu fico imaginando aqui, né? Tudo está caminhando para esse mundo vindouro, para esse reino de justiça, né? Para o reino de Deus, né? Que se aproxima, né? E Yeshua prometeu, ele falou que na casa do Pai há muitas moradas para nós, né? Estou imaginando aqui a gente passando um Shabat, o Rubens, passando um Shabat com Yeshua, na casa do Pai. O que você imagina disso, hein? Na verdade, Miguel, todas as palavras sobre o Shabat, a gente precisa entender, Miguel, o seguinte: quando nós falamos Shabbat Shalom, existe uma realidade profética e espiritual no Shabbat Shalom muito grande. Não é apenas a sexta-feira do pôr do sol, não é o contexto judaico apenas, que vai até o sábado, no 7º dia, não. Shabbat
é o sábado, é o dia milenar, é o milênio do Senhor. E Shalom, nós sabemos que esse reino de paz, todo Shalom aponta para Yeshua. Não existe, o homem não te dá paz. Jesus falou, a minha paz eu vos dou, o meu Shalom eu vos dou, não como o mundo vos dá, mas é o Shalom. Quer dizer, quando você está em Yeshua, você tem um verdadeiro Shabbat Shalom a cada dia na tua vida. Que isso é profético, que isso aponta para o reino milenar, que é um reino, né, em termos de escatologia, vem desde a volta do Senhor, desde o Armagedon até o dia do juízo final. Nós sabemos que é o dia de descanso. A Terra, ela passou por 6 dias, por 6.000 anos, e vai ter o seu Shabat, como tudo que foi profetizado. Mas o nosso Shabat é Yeshua. O nosso Shalom é Yeshua. Eu quero essa paz, eu quero esse Shalom para mim. Dessa água que eu vou beber e nunca mais vou ter sede, eu quero beber também. É isso aí. Então, Shabbat Shalom para você, nosso amigo YouTube espectador. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente, divulgue nosso canal e estamos aí para qualquer dúvida e qualquer pergunta de vocês. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rubens. Shabbat Shalom, Miguel. Shabbat Shalom a todos.